Esse mês nós, como eu expliquei domingo passado, entramos numa série a respeito da família por ser o mês de maio. Nós fizemos isso ano passado e tornamos a fazer esse ano. No nosso primeiro planejamento isso não constava, porque o nosso planejamento era que nós tratássemos sobre Atos, também no mês de maio, mas as demandas, necessidades falaram mais alto e nós então desenvolvemos uma série a respeito da família. E é uma pergunta esse mês: família, projeto de Deus? De fato a família é um projeto de Deus ou não? O mundo tem colocado em xeque essa afirmação e nós durante esse mês vamos estudar a respeito disso e eu te convido a participar nos próximos domingos. Domingo que vem, tanto de manhã quanto à noite, nós estudaremos o papel do homem na família. Quem é o homem na família? O que a Bíblia diz do homem, né? No outro domingo, o papel da mulher. E no último domingo, o papel dos filhos também. Né? Para a gente entender como a família é projeto de Deus e como cada um se encaixa dentro desse contexto familiar. Mas hoje, antes de nós entrarmos para tratarmos da família nuclear ou da família local, que é a família da qual nós fazemos parte, eu entendi que nós devemos tratar um pouco a respeito da família de Deus, que é a igreja. Porque essa família é tão importante quanto a nossa família lá em casa. Né? E para isso o texto que eu entendi a direção de Deus é o texto seguinte do texto que nós lemos até agora com a Thaís. É Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 22. Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Eu vou ler na versão NVI. Eu sei que o Luizão não gosta, mas acompanha que o sentido é o mesmo. E a tradução na NVI, no Novo Testamento, é um pouco melhor. Eu sempre falo isso, a tradução que vocês usam da Almeida é excelente, né, mas a NVI ainda consegue ser um pouco melhor e ela é mais tranquila para se entender também. Então, com o perdão do Luizão, meu zagueiro, né, que faz dupla com o Abimael, de sábado lá, vou ler na NVI, Efésios 2, do 11 ao 22. Diz assim: portanto, então, parei já. Quando ele fala portanto, ele está se referindo ao que ele acabou de escrever, que foi o que nós lemos durante a liturgia. Tá bom? Então, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela liberdade que nós temos no Senhor, de poder cultuá-lo em comunidade e também de poder ler a Santa Palavra, a Santa Escritura e meditar sobre ela. E a nossa oração é que o Espírito Santo do Senhor fale através do pregador essa noite e também testifique no coração daqueles que ouvirão. A mensagem do Senhor ela é completamente contra a cultura. Nós não encontramos isso em outros lugares e por isso não permita com que a igreja ande pautada por valores seculares, por valores mundanos, mas que a igreja se paute e viva
sobre valores eternos que estão expressos nas páginas da Escritura Sagrada. Que o Senhor nos abençoe, nos dê humildade, nos leve ao arrependimento se necessário, e que o Senhor nos conduza segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a muralha da China é uma maravilha, né? Dizem que você consegue ver a muralha, lá do espaço você consegue ver a muralha da China. A muralha da China, também conhecida como a Grande Muralha, é uma obra de arquitetura militar, construída durante várias dinastias, durante o período da China imperial. E ela levou mais ou menos 2 milênios para ficar pronta do jeito que é hoje. E ela é a junção de vários pequenos muros que foram se juntando, né? E a função original da muralha da China, ela era defensiva contra as invasões dos povos do norte na antiga China, na China imperial. Então, a função da muralha da China, ela era defensiva. Ela foi construída para defender a China dos invasores do norte. É interessante que as muralhas sempre servem de defesa para nós. A China fez a muralha dela, mas durante toda a história, nações, povos e principalmente pessoas são muito boas na construção de muralhas que nos defendam. Infelizmente, às vezes essas muralhas não deveriam ser construídas e são construídas. Muitas vezes essas muralhas são construídas entre nós e Deus, ou entre nós e o nosso próximo, e nós construímos porque nós temos medo de Deus e medo do nosso próximo, e nós fazemos então muros ou muralhas que nos protejam de relações que nós às vezes não queremos. Mas o problema é que quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos um Deus que consegue transpor muralhas. Um Deus que é especialista em derrubar muralhas. Um Deus que é especialista em acabar com muralhas. E é isso que nós aprendemos nesse texto de Efésios que nós lemos aqui e no que nós lemos durante toda a liturgia hoje. Deus, o Deus em Jesus, é um Deus que vence muralhas, que destrói muralhas. Bom, o livro de Efésios, a principal ideia do livro de Efésios é de que Deus está em Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Se você ler Efésios com atenção, você vai perceber Paulo tratando de Deus em Jesus, e quando eu falo em Jesus, eu falo na morte de Jesus e no sacrifício de Jesus. Deus está reconciliando com ele o mundo. Mas há uma figura dentro do livro de Efésios que, por exemplo, você não encontra na carta aos Colossenses ou em outra carta, que é a figura da igreja. A figura da igreja tem um papel fundamental na carta de Paulo aos Efésios, porque Deus, reconciliando o mundo consigo através do sacrifício de Jesus, chama um povo a se tornar o seu povo. E esse povo é reconciliado com Deus. E esse povo se chama igreja. E Efésios diz que a igreja é uma nova raça. Efésios diz claramente de que a igreja é uma nova raça. Qual que é a ideia de Efésios? A ideia de Efésios é de que há judeus e há gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Agora Deus, através de Jesus, cria uma nova raça de seres humanos e essa raça se chama igreja. E através da igreja, Deus continua reconciliando consigo todas as coisas. Então a igreja é um instrumento de Deus na reconciliação do mundo. Nós devemos nos lembrar que quando nós caímos lá no Jardim no Éden, Gênesis capítulo 3, e todas as vezes nós temos que falar sobre isso, 3 muralhas foram levantadas. Ou nós levantamos 3 muralhas. A primeira delas é a muralha contra Deus. Quando nós caímos, nós construímos uma muralha entre nós e Deus e nos afastamos de Deus. A segunda muralha é a muralha entre nós e as pessoas. Você pode ver a quantidade de problemas que nós temos com pessoas. Nós não sabemos nos relacionar com as pessoas. Nós temos sérios problemas com outras pessoas. Porque quando nós caímos, a relação humana perfeita entre Adão e Eva foi atingida pelo pecado e uma muralha foi levantada entre nós e o próximo.
E a outra muralha que foi levantada é entre nós e a criação. Toda a criação. Os mares, os rios, os animais. É por isso que hoje a gente vive uma crise global, uma crise ambiental. Porque também a nossa relação com a natureza foi rompida, ou nós criamos uma muralha entre nós e o restante da criação. E aí a gente entra em crise, porque nós não fomos criados para viver longe de Deus, longe das pessoas e longe da natureza. Mas nós vivemos por causa do pecado. Mas um dia Jesus vem, morre na cruz, e aqueles que aceitam a Jesus são reconciliados com Deus. Ou seja, a muralha que tinha com Deus é derrubada. São reconciliados com as pessoas, ou seja, a muralha que nós tínhamos entre nós e as pessoas também é derrubada. E nós também somos reconciliados ou reconectados com a natureza. A muralha entre nós e o restante da criação também cai por terra e a gente passa a ter uma vida melhor. E Efésios trata dessa questão da igreja. Então a igreja em Efésios tem um papel muito importante na reconciliação do mundo com Deus. Na verdade, é através da igreja que Deus agora está reconciliando o mundo. Você tem noção da ideia que você, ou da importância que você tem como igreja de Jesus? Deus está reconciliando o mundo com Ele através de você. Através de mim. Através de nós. Por isso eu citei esse texto de um comentarista, que ele diz assim: a igreja é mais que uma comunidade localizada de crentes. É uma igreja universal. Universal no sentido universal, não no sentido denominacional, né? Universal, o corpo de Cristo, no qual crentes judeus e gentios estão unidos. O que eu quero dizer, queridos, é que a igreja, ela é uma nova humanidade. É isso que Efésios deixa claro. Aqueles que fazem parte da igreja, e aí eu não estou falando de instituição, eu estou falando de organismo vivo, de igreja viva, fazem parte de uma nova humanidade que está sendo gerada em Jesus. Por isso que nós somos nova criatura quando nós temos essa relação com Jesus. E essa nova humanidade que é a igreja está sendo conduzida por Deus para se tornar como Jesus. Efésios 4,13 diz: unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo de Deus é fazer de cada um de nós parecidos com Jesus. Esse é o objetivo que Deus tem para nós. Mas bonito esse discurso meu de que nós somos uma nova humanidade, de que nós somos o povo de que Deus está reconciliando o mundo com Ele através de nós. Só que nós que frequentamos igreja, que participamos da igreja e de que somos igreja, sabemos que o negócio não é tão bonito assim. Sabemos que a história não é tão límpida assim. E de que nós temos sérios problemas dentro das igrejas, e principalmente problemas de relacionamento. E se nós entendemos que nós somos família de Deus, nós precisamos entender de que entre nós não pode haver problemas de relacionamento. E eu vou dizer para você por que não pode. Então, em cima desse livro de Efésios, eu gostaria de tratar 3 pontos. Antes de entrar nele, devemos entender que é o seguinte: o texto que vocês leram, que nós lemos na liturgia, é o texto que Deus trata da reconciliação entre nós e Ele. É aquilo que a Thaís disse: se Deus não viesse em nosso favor, nós estaríamos completamente perdidos. Mas Deus veio. Então, Efésios 2, de 1 a 10, é Deus nos reconciliando com Ele. É a salvação nossa. Agora, Efésios 2, de 11 a 22, é a nossa reconexão, ou a nossa reconciliação com aqueles que são próximos de nós. E é isso que Paulo vai discutir agora. Em outras palavras, ele vai discutir como Deus quebra o muro da inimizade entre as pessoas. É isso que ele vai discutir. Então, versos 11 e 13 diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo.
o que Paulo fala aqui é sobre a situação daqueles que anteriormente estavam sem Cristo. Presta atenção que ele faz uma jogada entre a palavra anteriormente e agora. Né? O começo do versículo 11 diz, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês estavam sem Deus no mundo. E agora, no versículo 13, no começo ele diz, mas agora a situação é diferente. Ele está falando para gentil. Quem que é gentil? Gentil era todo aquele que não era judeu. Esses estavam separados do povo de Israel. Esses não conheciam a aliança de Deus com o povo. Não conhecia as promessas de Deus com o povo. Não conhecia a relação do Senhor, né, Yahvé, com o povo de Israel. Então ele diz, esses estavam separados das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas ele diz, o versículo 13, que é o central desse tempo, desse ponto. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele diz, vocês que estavam longe de Deus, agora vocês foram aproximados. Mas não de Deus só. A aproximação de Deus, ele trata no texto anterior que nós lemos durante a liturgia. O que ele está falando agora é de uma aproximação ao povo dele. Ao povo de Israel, não no sentido de nação, de etnia, mas no sentido de povo salvo de Deus. E olha qual é o instrumento dessa aproximação. Ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, irmãos, eu e você, nós somos gentios. A não ser que tenha algum judeu aqui entre nós. Mas nós somos gentios, eu sou gentio. Mas acontece que um dia Deus se compadeceu da nossa situação. E através do sangue de Jesus, Ele nos aproxima do povo dele. Através do sangue de Jesus, nós que estávamos longe, afastados de Deus, somos aproximados ao povo dele. E note, nós não somos aproximados apenas a Deus. A Deus ele trata no texto anterior. O que ele está dizendo agora é o seguinte, vocês que estavam sem Deus, agora são aproximados a um povo, que é o povo de Deus, a nova humanidade de Deus. Ou seja, Deus, quando nos salva, não nos coloca isolados no mundo, mas nos salva, nos tira do mundo e nos coloca no meio de uma comunidade. Por isso não há fé cristã sozinho no quarto. Por isso não há como viver como seguidor de Jesus ou como seguidora de Jesus assistindo culto pela internet. Não tem como. Seguidor de Jesus, seguidora de Jesus precisa viver no meio de uma comunidade de Jesus. Precisa sentir o cheiro da comunidade. Precisa chorar com a comunidade e precisa rir com a comunidade. Precisa chorar quando morre alguém na comunidade. E precisa se alegrar quando alguém nasce na comunidade. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, mediante o sangue de Jesus, nós somos conectados a um povo. Nós não somos apenas salvos, mas nós somos conectados a um povo. Eu lembro da história de uma tribo antiga, que ela tinha o costume de excluir e banir alguns indivíduos do grupo. E os excluídos eram forçados pelos interesses da comunidade a viverem nas trevas. Mas não em qualquer treva. Eles deveriam ir além dos limites em que o fogo e a luz que havia na tribo gerava sombra. Ou seja, eles tinham que se embrenhar no mato tão longe, a ponto de que a fogueira e as luzes da tribo não tocassem neles, ou não chegassem neles. Eles deveriam ir para a escuridão. Eles deveriam ir para as tribos, para a selva, se afastar bem das tribos, ou da tribo. Aí eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, e eu cheguei à seguinte conclusão, né? Esse costume é antigo, mas há uma nova roupagem no meio da igreja às vezes. E às vezes nós excluímos pessoas da nossa roda de relacionamentos. Porque às vezes nós não gostamos dela. Ou porque às vezes ela não pensa como a gente. Ou porque às vezes ela é chata e difícil demais mesmo. Mas eu queria deixar claro para você de que quem aproxima essa pessoa do povo de Deus não é você, não sou eu, não é porque ela é bonitinha, ou porque ela é cheirosinha, e muito menos porque torce para o meu time.
mas ela é aproximada do povo de Deus porque Jesus morreu por ela. E ninguém tem o direito de excluir quem Jesus incluiu. E por isso nós somos uma família. Uma família não exclui, mas inclui. E quem nos incluiu na família de Deus foi o sangue de Jesus. E por isso nós não temos o direito algum de excluir alguém da vida comunitária. E nem da nossa própria vida, porque a nossa vida é a vida comunitária. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que nós somos aproximados por Cristo, mediante o sangue de Jesus. O segundo ponto que eu queria destacar é a questão de que nós somos um povo em Cristo. Versículos 14 a 18 trata disso. E é interessante como que ele fala sobre unidade. Ele diz assim, numa parte do verso 14 ao 18, o qual de ambos fez um. E depois, mais para frente, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, uma nova raça. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, que é o corpo de Cristo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E ainda, nesses versos, no final ele diz, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Esse é um texto de Isaías 57. Paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Perceba a unidade que ele trata todo esse texto. Fez um novo homem, um corpo e um Espírito. Não há dois corpos, dois homens, dois Espíritos, mas há um só. E é interessante que aqui ele fala do muro de inimizade, né? Ao qual ele destruiu a inimizade. É interessante que quando Paulo fala sobre isso, ele faz referência a uma situação concreta e real que havia no templo de Jerusalém. Essa é uma planta do templo. Esse lugar é o pátio dos judeus, ou seja, judeu, homem, acima ou de maioridade, poderia chegar nesse ponto aí, que a setinha está mostrando. Depois nós temos o pátio das mulheres, que eram um pouco antes. Ali, mulheres judias podiam chegar. No pátio dos judeus, não. A mulher ia até o pátio das mulheres. E o pátio dos gentios, olha onde era. Fora dos limites do templo. E havia uma placa dizendo assim, que se você não fosse judeu e entrasse lá, você correria risco de morte. E quando Paulo fala que o muro de inimizade foi derrubado, ele está dizendo sobre esse muro de inimizade. Havia separação entre judeus e gentios no templo de Jerusalém. Mas Paulo deixa claro de que em Jesus esse muro de inimizade foi derrubado. E agora judeus e gentios fazem parte do mesmo povo de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver, e Paulo fala que esse é o mistério de Deus. É o mistério de Deus. Mas quando ele fala do muro de inimizade que foi derrubado, é o muro de inimizade que havia no templo de Jerusalém, dizendo, aqui você não é bem-vindo, dizia para os judeus. Se qualquer um de nós vivesse na época de Jesus e desejasse subir ao templo, você se encontraria com uma plaquinha dizendo, não passe daqui, porque se você passar, você vai morrer. Mas Paulo diz que quando Cristo morreu naquela cruz, essa placa foi destruída. Não literalmente falando, mas espiritualmente, porque depois o templo foi destruído só no ano 70 depois de Cristo. Mas Paulo disse, Cristo derrubou esse muro de inimizade e fez de dois povos um povo só. Então é como se nós estivéssemos lá, bonitinhos, só que entre nós, um muro de inimizade nos separa uns dos outros. E aí quando Jesus morre na cruz, ele derruba esse muro de inimizade e faz um buraco no muro. Só que é interessante que, eu gostei dessa imagem que está projetada, porque para mim o buraco que Jesus fez no muro é o buraco de uma cruz. Por quê? Porque só passa pelo buraco quem passar pela cruz. E a Bíblia diz que na cruz Jesus fez de dois povos um novo povo. E esse novo povo se chama igreja. E aí eu leio de novo esse texto. A intenção de Deus era reconciliar com Deus os dois em um corpo
por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Queridos, se a cruz de Jesus destruiu a inimizade entre nós, quem somos nós para reaver essa inimizade? Quem somos nós para fomentar a inimizade dentro da igreja? Quem somos nós para gerar confusão e inimizade dentro da igreja, se a Bíblia está dizendo que a cruz de Jesus é o que destruiu toda inimizade? Sabe qual que é a lógica, aonde a lógica nos leva diante dessa verdade? Diante dessa verdade, a lógica nos leva à seguinte afirmação: que quando nós geramos inimizade e problemas de relacionamento dentro da igreja, nós não estamos afrontando o pastor. Nós não estamos afrontando o conselho da igreja. Nós não estamos afrontando nem mesmo a igreja, mas nós estamos afrontando a cruz de Jesus. Esse é o problema de gerar inimizade dentro do povo que foi chamado para reconciliar o mundo com Deus. Quando nós arrumamos encrenca e temos problemas de relacionamento, nós estamos afrontando a cruz de Jesus. E aqui eu queria que a gente pensasse muito sobre isso, porque, irmãos, eu sei que eu não sou muito fácil também. E não é fácil relacionamento. Não é fácil e nunca vai ser por enquanto. Vai ser só no céu. Entendeu? Só no céu. Não adianta achar que vai ser fácil aqui, que não vai ser fácil. Mas eu não estou dizendo de uma escolha que nós temos, ou de uma situação X ou Y. O que eu estou dizendo é que a Escritura deixa claro de que quem acabou com a inimizade entre nós, quem nos juntou como um povo só, foi a cruz de Jesus. E por isso nós não temos direito, e nós não temos poder, e nós não temos autoridade para fazer algo diferente, a não ser promover a unidade da igreja. E por que que a gente ainda não faz isso? E por que que a gente vê um monte de problemas na igreja? Sendo que a Bíblia diz que quem gerou unidade na igreja foi a crucificação de Jesus. Meu conselho pessoal para você, que eu procuro usar: peça perdão por aquilo que está estranho entre você e alguma pessoa. Ah, mas eu não fiz nada. Ah, mas ela está errada. Ok. Sendo muito sincero com vocês, mas um pouco grosso, eu não estou preocupado com quem está errado e com quem está certo. Eu estou preocupado com a unidade da igreja, que é promovida pela crucificação de Jesus. Então peça perdão à pessoa que tem problema com você. Porque se o mandamento de Jesus é amar os inimigos, quanto mais os irmãos na fé. E não é só mandamento, né? Ele amou os inimigos. Quanto mais nós que somos seguidores e seguidoras de Jesus. Então, se nós queremos falar de família durante esse mês, nós precisamos arrumar a nossa casa. E nós precisamos arrumar essa família, que é a família de Deus. A família de Deus. Quando eu penso nisso, eu lembro um pouco do Muro de Berlim. Eu era um meninão, né, nessa época, mas tinha uns 8, 9 anos. Mas a história sempre me chamou a atenção. O Muro de Berlim foi um muro que dividiu Berlim, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e na verdade dividiu o mundo durante a Guerra Fria. E esse muro ficou lá durante muito tempo, mais ou menos uns 25 anos, e dividiu famílias inteiras na Alemanha. Pessoas eram proibidas de passar de um lado para o outro, principalmente os orientais para o lado do ocidente. Mas um dia esse muro caiu. E quando caiu, foi uma festa. As pessoas começaram, antes de derrubar o muro, o governo alemão do lado oriental permitiu a passagem para o lado ocidental. Então gente que não via a família há muito tempo, começou a pular o muro, a quebrar o muro ou a pular o muro e correr para encontrar a família. O fato é que a destruição do Muro de Berlim foi uma festa. Foi uma festa na reunião das pessoas, ou na reconciliação com as pessoas.
E daí eu fico pensando, se pessoas pagãs ou pessoas que não têm conhecimento nenhum de Jesus celebram tanto a união e a unidade das famílias, por que a gente às vezes não vê isso na própria igreja? Aí eu lembrei de um comentário que um professor meu, lá da validação, no Mackenzie, disse. Ele é psiquiatra, e um dia ele andando com um outro psiquiatra que trabalha em um manicômio, andando pelo pátio assim do manicômio, e aquele monte de pessoas deficientes mentais, loucos, né? Pelo manicômio, aquele monte assim. E eles lá, só os dois, sem arma, sem cacetete, sem proteção. E daí, esse professor meu, que é um presbítero lá, ele virou para o amigo dele que trabalha lá, e ele falou assim, viu, você não tem medo que os loucos se juntem aqui e ataquem você, cara? E pega a chave e vai tudo embora? Porque olha quantos loucos tem aqui, nós somos um, são dezenas de loucos. Aí o amigo dele virou para ele e disse assim para ele, não tem o mínimo perigo disso. Por quê? Porque os loucos não se juntam. Os loucos não se juntam. Então quem não se junta é louco. Se nós promovemos uma igreja dividida, nós somos um bando de louco. Não no sentido bom, né? Daquele time. Mas no sentido negativo. Um bando de louco, louco mesmo. Porque os loucos não se unem. Não se unir é coisa de louco. Louco mesmo. Deficiente mental. Os sãos, em especial os salvos por Jesus, que tem a mente alcançada pela graça e é salvo por Jesus, esses não podem de jeito nenhum evitar a unidade. E o terceiro ponto que eu destaco é a questão da família de Deus. Versos 19 a 22, o apóstolo fala sobre a família, né? Ele diz no comecinho, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí ele usa uma imagem de um santuário, né? Ou de uma casa que se torna um santuário. Eu fiz um desenho de casa aqui, não dá risada, ok? Eu vou passar aqui, eu não sei fazer desenho, não sei a mão, não sei a caneta, não sei computador, mas a ideia vocês vão pegar de como funciona a casa, tá bom? Que ele está dizendo aqui, porque ele diz assim, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, pois nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Então, o povo que é aproximado por Deus e que é juntado em um povo só, né? As pessoas que são aproximadas e que formam um povo só por causa do sacrifício de Jesus, formam um santuário santo. E a ideia é mais ou menos isso. Sem risada, ok? Senão vocês vão me constrangir. É mais ou menos isso. O fundamento, profetas e apóstolos. E Jesus ele chama de pedra angular. Sabe como que eu lembro de pedra angular? Quem assistia aqui He-Man vai lembrar do Castelo de Grayskull. A porta do Castelo de Grayskull era feita de pedras assim. E não só do Castelo de Grayskull, mas das casas antigas. A porta era de pedras assim, né? Pedras que subiam, que faziam um arco. E tinha uma pedra bem em cima, bem no centro, que era chamada de pedra angular, porque ela era cortada em ângulo. Ou melhor, assim, né? E essa pedra era a pedra que os construtores levantavam as paredes escoradas, colocavam as pedras, e essa pedra era a última a ser encaixada. E aí eles encaixavam essa pedra bem no centro do arco, e essa pedra, com a pressão que ela fazia, ela sustentava toda a estrutura da casa. É isso que é pedra angular. É a pedra que é encaixada e que sustenta toda a estrutura da casa. Se você quisesse derrubar uma casa antigamente, você não precisaria dar marretada, era só você tirar a pedra angular. A casa caía. O problema é que você estaria debaixo dela quando ela caísse, né? Porque você vai tirar a pedra bem no meio dela. Mas aí você derrubaria a casa. E é isso o que Paulo está dizendo. Aqueles que foram aproximados de Deus e que agora fazem parte de um povo só, formam agora uma casa. Mas essa casa não é qualquer casa, mas
ela tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse, né, irmãos? Apóstolos e profetas, ok? Apóstolos e profetas, a Escritura. E Jesus é a pedra angular dessa casa. E é interessante que depois ele diz o seguinte, no qual todo o edifício é ajustado e cresce. Esse texto eu já li, é o próximo. Em Efésios 3, 5 a 6, é o mistério que Paulo fala no capítulo 3. Ele diz assim, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel da promessa em Cristo Jesus. Paulo fala que havia um mistério e que esse mistério é que Deus fez de dois povos um povo. De dois povos inimigos, um povo. Esse povo é uma nova raça, é uma nova humanidade. E se chama igreja. E é interessante que nesse trecho que ele fala da família de Deus, nos versículos 19 a 22, ele diz que nós somos um santuário santo e que nós vamos crescendo. Então isso significa que tem muita gente que é irmão e irmã nossa, que faz parte do mesmo povo que nós fazemos, mas que ainda estão por aí afastados de Deus, e que precisam ser aproximados, feitos um com a gente e se tornarem família de Deus. Isso me lembra da missão que nós temos. A missão de transpor as barreiras, de transpor os muros em direção àqueles que estão rodeados de muros e trazê-los para viver no meio do povo de Deus. Irmãos, nós como igreja local, ainda estamos atravessando um tempo difícil, né? Eu acho que já foi pior, mas ainda são tempos que merecem atenção especial em alguns detalhes. Agora, a leitura que eu faço da nossa situação, e abrindo o coração para vocês, como pastor da igreja, é que nós temos duas atitudes que resolverão os problemas que nós temos aqui. A primeira é comunhão, unidade. Foi falado já aqui. E a segunda é missão, evangelização, alcançar os que estão perdidos. A cura para nós, para a nossa igreja, é comunhão dentro e missão fora. O dia que a gente entender isso, e nós estamos entendendo com a graça de Deus, mas compreendemos plenamente, e não só compreendemos, mas praticarmos, nós seremos curados por Deus. Então, a saída para nós, sabe qual que é? Comunhão verdadeira e missão. Aí nós seremos curados. Eu encerro com a seguinte conclusão. Para você pensar e agir. Nós somos destruidores de muralhas. Destruidores de muralhas. Devemos destruir as muralhas de inimizade. Nós devemos promover a unidade da igreja a qualquer preço. A qualquer preço. E nós também devemos erguer o santuário. O apóstolo Paulo chama de santuário santo. Erguer o santuário é trazer mais, na linguagem de Pedro, né, de 1 Pedro, mais pedras preciosas para o santuário. Quem são essas pedras preciosas? Pessoas que precisam ser salvas pelo Evangelho de Jesus. Por isso eu destaco de novo o versículo 13 do texto. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E eu termino com uma frase de um teólogo famoso nosso, Calvino, ele diz assim: recordemos sempre, quando o diabo nos empurrar para as controvérsias, que as desavenças dos membros no meio da igreja não nos levam a parte alguma, senão para a ruína e destruição de todo o corpo. Diante disso, o que nos resta é entendermos que nós somos aproximados pelo sangue de Jesus. Deus fez de nós um bando de pessoas, com perdão da palavra, um povo santo, uma nova humanidade, uma nova raça. E de que nós temos uma missão, que é chamar aqueles que são família nossa, mas que ainda estão afastados de Deus. Então o centro desse ensino é mais uma vez a cruz de Jesus. E eu te convido a uma profunda reflexão sobre isso. Se você é membro da igreja, uma profunda reflexão a respeito do seu papel aqui, no meio da comunidade,
e do seu papel fora da comunidade, levando o evangelho para as pessoas. Cristão não trabalha só de final de semana na igreja. Pelo contrário, ele trabalha menos de final de semana e mais durante a semana fora dos muros da igreja, evangelizando, testemunhando do reino de Deus aonde você está. Se você é membro, é isso que você tem que entender. Se você não é membro de igreja, mas você quer fazer parte de um povo que é diferente, embora tenha um monte de problemas, mas é diferente, que é a igreja, eu te convido a uma profunda reflexão também a respeito do sacrifício de Jesus. E o meu conselho para você é de que você entregue sua vida a Jesus e se renda ao senhorio de Jesus. Seja salvo por Jesus, seja aproximado de um povo, seja incluído nesse povo e receba a missão que esse povo tem, de reconciliar com Deus todas as coisas. Vamos orar?